E aí, nono ano, como vocês estão? Resolvi fazer essa aula hoje em vídeo para vocês matarem um pouquinho aí a saudade, brincando, modesto, né? E também porque o assunto de hoje é mais um bate-papo, né? Como a gente não vai poder bater o papo pessoalmente, então eu tô fazendo um vídeo e aí depois vocês vão mandando aí via ClassApp as dúvidas, os questionamentos, ou até mesmo os comentários que vocês acham legais serem feitos aí, tá? Pra gente fazer com que essa aula acabe, mesmo que distante, e aí acabe ficando bem interativa, tá bom? Então, o conteúdo que nós vamos falar hoje está na página 307 da apostila de vocês, ó, da unidade 3, e fala sobre a astronomia, o desenvolvimento tecnológico e a exploração do universo. Tá? Então, é importante a gente falar que assim, o homem ele sempre teve a curiosidade de conhecer o universo ou de conhecer os fenômenos que ocorriam ali no seu dia a dia. Por quê? Primeiro, porque eles queriam saber, e segundo, porque eles precisavam para poder sobreviver. Eles precisavam fazer o plantio para saber a época da colheita, né? Eles sempre precisavam ter essa informação. Então eles acabaram implantando na antiguidade, aí na era pré-histórica, o conceito da astronomia sem mesmo saber o que era astronomia. Tá? Então, é importante também vocês saberem que existem outras ciências junto com a astronomia que fazem a astronomia acontecer. Tá? Quais são essas ciências? A física, a matemática, a química, a biologia. São ciências que dão as informações necessárias para que a astronomia aconteça. Então, vamos lá. Eu vou estudar o tamanho do planeta Terra. Tá? Eu vou precisar de quem? Da matemática, porque eu preciso calcular o diâmetro, certo? Eu vou precisar calcular a distância e a velocidade da luz lá do Sol até o planeta Terra. A física vai me ajudar aí, tá? Eu vou precisar saber os componentes, os gases ou os materiais que eu tenho dentro de determinado planeta. A química e a biologia vai ajudar a gente a descobrir aí a vida, a existência da vida ou os elementos necessários e essenciais para que a vida aconteça. Tá bom? Então o homem, voltando à história lá da pré-história, ele sempre quis saber, ele sempre teve essa curiosidade, né? Ele sempre teve essa vontade de saber um pouco além daquilo que estava na visão dele, próximo dele. Então a primeira coisa que ele começou a observar foi a natureza. Ele começou a observar que as sementes caíam no chão, os frutos caíam no chão e aquilo dava uma nova planta, dava uma nova árvore. Então com isso ele conseguiu ter lá mecanismos para fazer o cultivo dos alimentos. Tá? E aí ele começou a parar para pensar, bom, eu já sei que eu preciso da semente para fazer florescer, então dependendo do fruto que cai no chão, ele vai entrar em decomposição, tá? Não que eles pensavam isso, mas vai entrar em decomposição, a semente vai restar, vai cair na terra, vai florescer. Então eles conseguiam já ter uma noção do cultivo. Mas eles começaram a observar que não era sempre que a planta nascia. Tá? E isso aí era começar a observar os fenômenos que estavam em volta. Se tinha sol, se não tinha, se tinha chuva, se o tempo estava mais úmido. Então, esses fenômenos observados aí devido à plantação ou para fazer a plantação, são eles que deram aí o fundamento da astronomia na pré-história. Tá? E aí eles começaram a observar como era o sol, como era a lua, que hora o sol se punha, que hora a lua aparecia. Então eles começaram a fazer essas observações, tá? E foram essas observações que deram aí origem à astronomia que a gente conhece hoje, tá? Um dos exemplos que tem da astronomia aí nesse movimento pré-histórico, tá? Existe aí, por exemplo, um observatório pré-histórico. Tá? Além do observatório pré-histórico, a gente tem as pinturas rupestres, que eles observavam, mas eles anotavam, mas eles registravam aquilo que eles estavam observando. Tá? Então aqui ó, na apostila de vocês, a gente tem o observatório pré-histórico
como que eles observavam? Então aqui vocês conseguem observar, ó, que eles viam a sombra dessas rochas que eram colocadas aqui, e ali eles conseguiam decidir ou definir ou saber quando que o sol se punha, quando que o sol ia embora, qual seria o momento certo para fazer determinada ação ali dentro do cultivo para a sobrevivência deles, tá? Conforme foi passando os anos, parou então de ter esse observatório, porque a gente já começou a ter algumas noções melhores, e aí foram as novas descobertas, tá? Primeiro foram os foguetes, depois os satélites, e tudo isso aí começou a contribuir para aperfeiçoar a astronomia. Tá? Então, com essas descobertas, eles conseguiram saber chegar um pouquinho mais longe na Via Láctea, ou conhecer a Via Láctea, ou conhecer as galáxias que a gente já estudou, saber o que tem ali próximo a Urano, a Netuno, o que tem depois daquilo, a descobrir um pouquinho dos constituintes das nebulosas. Tá? Então, esse foi o principal ponto. Mas, além disso, a gente trouxe alguns desses conhecimentos da astronomia para os dias atuais, para a gente utilizar no nosso dia a dia. Tá? Um grande exemplo disso, o GPS. Tá? Então, hoje, se a gente vai viajar para determinado local, a gente não sabe, a gente utiliza aí um mecanismo que foi aperfeiçoado, ou que é considerado um desenvolvimento tecnológico graças à astronomia, ao estudo da astronomia. Os satélites. Então, os satélites de comunicação, seja de televisão, seja de rádio, seja da telefonia, e os smartphones, que são os mais comuns que existem. Eu ia falar telefone, celular, mas aí eu lembrei que foi na aula de vocês que vocês falaram que é smartphones. Então, vamos para os smartphones, tá? E tudo isso, então, foi graças a essa descoberta, ou esses pensamentos aí pré-históricos em relação à astronomia, tá bom? Então eu vou lançar algumas perguntas para vocês, que são perguntas que ocorrem no dia a dia durante as aulas, mas que também fazem parte do cotidiano de vocês. E eu quero que vocês me respondam essas perguntas aí no ClassApp, para a gente fazer uma interação. E